Então, nós nunca devemos pensar que Deus vai se encaixar no nosso quadro. Nunca. Isso nunca vai acontecer. Senhor, eu vou te aceitar, eu vou te servir, mas aí o Senhor vai ter que agir comigo dessa, vai ter que acontecer tal coisa na minha vida, assim. E forma aquele quadro e pensa que Deus vai se encaixar naquele jeito. Está errado. Não é assim que funciona. Nós que temos que nos encaixar à maneira de Deus. Como Ele se apresenta para nós é a maneira como que nós devemos nos entregar a Ele. Mateus capítulo 15, versículo 1, 2 e 3. Diz assim, ó. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Eles estavam preocupados com tradição. Você viu isso? Era a tradição que eles estavam preocupados. Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse: por que transgredis vós o mandamento de Deus pela vossa tradição? O que é mais importante, uma tradição de uma igreja, de um credo, ou um mandamento de Deus? O mandamento de Deus, irmãos. O mandamento de Deus, esta palavra, eu já disse aqui, volto a repetir, ela está acima de tudo. E a razão por que nós servimos a Deus nesta mensagem é porque nós sabemos disso. Nós sabemos que esta palavra ela está acima de qualquer coisa que você possa imaginar. Ela está acima de colégio teológico. Esta palavra está acima de concílio. Esta palavra está acima de dogmas, de credos, de igrejas, de tradições, de papas. Ela está acima de profetas, de pastores. Esta palavra está acima de tudo. Por quê? Porque ela é Cristo. E por isso nós servimos a Deus nesta mensagem. Não é porque é mais uma igreja, mas é porque nós cremos, ainda que não conseguimos viver, mas nós cremos nesta Bíblia de capa a capa. Ele não veio conforme as tradições. Veja, você às vezes conversa com uma pessoa e tenta mostrar o batismo para ela. E ela foi acostumada a ouvir. Ela está acostumada, ela foi batizada e às vezes há um bloqueio ali por causa daquela tradição. Mas meus pais foram batizados assim. Você já viu que é assim? Mas lá na minha igreja o pastor sempre batizou assim. E ele não consegue olhar para a Escritura, mas ele consegue ver somente aquela tradição que foi colocada na sua mente e aquilo ali está cegando ele para que ele possa ir adiante e realmente obter a revelação. Mas quando ele se rende, como eu me rendi e você se rendeu, você vê que aquilo se abre de uma maneira diferente e você começa a ler a mesma Bíblia que você lia. Mas agora ela se torna diferente. Ela começa a apresentar para você a verdade. E você vê que quando a verdade vem, tudo cai por terra. Veja, ele não guardou tradições. Jesus nunca guardou tradições. Ele não se importava, irmãos, apesar de você ver que eles estavam preocupados com as tradições, Jesus não queria nem saber se eles se escandalizassem ou não. Jesus não repreendeu os discípulos: vocês lavem as mãos para comer, porque senão vai escandalizar os fariseus e os saduceus. Jesus não veio para cumprir tradições. Ele veio para cumprir a lei. E ele cumpriu toda a lei. Ele mesmo disse: eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir. E ele não guardou as tradições deles. E, na verdade, ele as desconcertou e as dilacerou. E fez coisas que eram contrárias a elas, tanto que pensaram que ele estava dispersando a igreja, e eles não puderam recebê-lo por causa da sua mensagem.
E todos sabemos que hoje ele veio exatamente na linha da profecia de Deus, mas não souberam disso então. E poderia acontecer novamente, e nós não saberíamos. Eu imagino que se ele realmente aparecesse essa noite, o irmão Brana diz, e eu digo nessa manhã, seria tão contrário a todos os pensamentos que nós temos imaginado dele. E temos imaginado em nossos quadros e em nossas escolas coisas tais. E se nós pudéssemos ver que nesta manhã haveria muitos poucos que reconheceriam o que está sucedendo. Que Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São João 5:39. Quer conhecer a Jesus? Sai do Facebook e vai para a Bíblia. Quer conhecer Jesus? Para um pouco com essa era digital difícil que cauteriza a mente de jovens, crianças, adultos, anciões. E começa a buscar as coisas de cima. Tira tempo para a Bíblia. Tira a mensagem empoeirada da partilheira. Procuramos sinais, olhamos o que está acontecendo no mundo todo, mas não olhamos o que está acontecendo no mundo espiritual. Parece que o povo da mensagem tomou uma injeção para ficar calmo, tranquilo e não vê o que está acontecendo. Nós estamos prestes a um arrebatamento. Eu creio que essa geração é a geração que vai subir. O cristão é tido como maluco. Bando de povo doido. Vão para a igreja, fazem uma gritaria, mas às vezes tem uma boate ou um salão do lado de casa, ninguém fala nada do barulho, ninguém reclama, lá não tem doido. Mas se é para ser doido, eu vou ser doido por Jesus. Minha Bíblia diz também que os loucos não errarão. Há um alto caminho, os loucos não vão errar. Quero fazer parte dessa loucura. E eu creio que Deus é assim. Deus ou é ou não é. Ou nós damos glória a Deus ou não damos. E a nossa vida está dando glória a Deus. As nossas atitudes estão dando glória a Deus. O nosso posicionamento está dando glória a Deus. Não é só um avivamento na igreja, pular e levantar a mão, apesar de tudo isso ser bom, mas a nossa caminhada está glorificando a Deus. Agora, como uma irmã vai glorificar a Deus com uma roupa justa? Como uma irmã vai glorificar a Deus com uma roupa curta? Não tem como. Não tem diferença. Como que o irmão vai glorificar a Deus com uma calça toda rasgada? Não funciona, irmãos. E não é, irmãos, porque somos melhores. Não é por isso. Nós não somos melhores que ninguém, mas nós somos chamados para algo melhor. Deus nos chamou para isso. A igreja de Deus, ela não foi edificada sobre um homem. A igreja de Deus não foi edificada sobre tradição, sobre credo, sobre política. A igreja de Deus foi edificada sobre a palavra, sobre a revelação de quem é Jesus. Eu creio nessa mensagem porque, irmãos, ela não é uma denominação. Ela não fica enchendo cabeça, mexendo com ego. Egocêntrico, aqueles hinos que mexem com o povo. O hino vem aqui, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, Deus vai te colocar por cabeça. Para mim aquilo, Deus já me colocou por cabeça, Deus já me deu vitória. Eu não preciso estar ouvindo isso. Eu gosto de hino de adoração. Os hinos dessa mensagem são hinos de adoração. Como o rei Davi, quero te adorar. Há uma diferença, né? Ela não fica enchendo cabeça, dizendo, olha, você tem que ser assim. Olha, eu creio que Deus só ouve a oração do pastor. Porque sabe, o pastor ora bonito, ele bota a mão, ele sabe falar, ele tem a maneira certa de se aproximar de Deus. E ele só ouve o teólogo, o estudioso, aquele que está... Não. Nada disso. Sabe aquele menino que chegou na igreja? E ele chegou ali, dobrou o seu joelhinho no altar e começou A, B, C, D,
E, F, G, H. Aí daqui a pouco o irmão chegou ali, certo, um erudito, né? O que está fazendo aí, rapaz? Estou orando a Deus. Eu falo, não é assim que ora. Tem que se expressar, tem que falar da maneira correta para que Deus possa ouvir. Ele disse, meu Deus é tão poderoso. Tão poderoso. Tão poderoso que não precisa da palavra formada para ele. Ele não precisa de oração feita, ele não precisa de frase de efeito, ele não precisa de frase de efeito. Não! Ele toma o A, o B, o C, todas as letrinhas e ele vai formando as palavras. Ele sabe a minha necessidade, ele sabe a tua, ele sabe do que você precisa.